Quais as leis que regem o loteamento? Essa pergunta é uma pergunta muito recorrente, principalmente para quem está começando no ramo de loteamentos. E eu vou responder nesse vídeo. Prazer falar com vocês de novo, Marco Oliveira, do canal Cabana Loteadora. Para quem não me conhece, meu nome é Marco Antônio, sou advogado, empresário e proprietário da empresa Cabana Empreendimentos Imobiliários, e este é o meu canal Cabana Loteadora. É um prazer tê-los aqui, vendo o nosso conteúdo, se beneficiando do que a gente passa totalmente de forma gratuita. E em contrapartida, queria pedir para vocês se inscrever no nosso canal para ter acesso a todos os vídeos novos que a gente posta todos os dias e não perder nenhum conteúdo, e curtir os vídeos, porque assim o YouTube entende que você está gostando e continua te entregando esses vídeos, entregando para mais pessoas. Você pode também compartilhar, comentar, deixa o seu comentário, a sua dúvida, que a gente vai respondendo aqui conforme for dando. Mas é isso mesmo. A grande pergunta é, principalmente quem está começando, quais as leis que regem o loteamento? Bom, a primeira lei que rege o loteamento é a Lei Federal 6766 de 79. Ah, Marco, mas é uma lei de 79? É, de 79. Só que ela foi sofrendo alterações durante todo esse tempo. A última foi em 2023, que trouxe algumas mudanças significativas. Eu acho que até uma das principais, ou a principal, eu repito, é que antes o prazo para execução de obras era de 4 anos, era de 2 anos, prorrogável por mais 2. Em 2023, essa lei sofreu uma alteração. O legislador, sensível à situação das loteadoras frente a todos os problemas advindos com a pandemia, passou esse prazo de execução de obras para 8 anos, 4 prorrogável por mais 4. E temos as leis municipais que atuam supletivamente à lei federal. Ou seja, a lei federal dá o norte e os municípios, eles têm as suas leis municipais de acordo com cada região, onde eles vão ter os seus requisitos específicos para cada região. Cada município tem a sua lei. Basicamente, o chassi é igual, mas com alguns pontos que divergem um para o outro, de acordo com a sua localização, a sua realidade e tal. O importante é que essas leis municipais não podem ir de encontro com a lei federal. A lei federal é a lei mãe. As leis municipais existem para esclarecer a lei federal e pode até endurecer alguns requisitos, mas nunca pode abrandar requisitos que a lei federal trouxe. Por exemplo, a lei federal, conforme eu acabei de falar, passou o prazo para execução de obras de 4 para 8 anos. A lei municipal, ela pode manter os 4 anos, que era antes, ou ela pode estabelecer até um prazo menor, mas ela não pode estabelecer um prazo maior. Tipo, aqui no município o prazo de obras é 10 anos, 5 mais 5, não pode, porque a lei federal falou que é 8. Então, o município, ele pode endurecer a regra, mas não abrandar. Um outro exemplo é a lei 6766, fala da metragem mínima do lote, né, que é 125 metros quadrados. Os municípios, nas suas leis municipais, pode estabelecer uma metragem diversa, mas nunca menor do que 125. Eu já vi município que o mínimo é 200 metros, 250 metros, mas nunca menos 125. Essa é a forma supletiva que a lei municipal atua. Mas quais... dá um exemplo, Marco, de lei municipal. Bom, eu acho que todo empreendedor que gostar de uma área, visitar uma área em determinado município, pretender fazer uma obra, ele tem que levantar toda a legislação municipal que possa falar
de loteamento. A primeira legislação que eu costumo olhar é o plano diretor, para ver se tem alguma coisa. Depois tem o Código de Obras. O Código de Obras também pode trazer alguma coisa em relação a loteamento. E tem leis específicas que tratam de loteamento. Como exemplo, a maioria dos municípios tem uma lei que trata do chacreamento, do condomínio fechado, condomínio de lotes, do loteamento aberto. Então, os municípios têm as suas leis. Ah, mas e os municípios que não tiver, Marco? Aí o que vale é a lei federal. Porque o município, conforme eu acabei de falar, ele atua de forma supletiva. Se o município não regula determinado assunto, você vai beber da fonte da lei federal. Se o município regula, aí sim, você vai deixar a lei federal e vai beber da fonte da lei municipal, porque às vezes a lei municipal ela vai endurecer requisitos da lei federal. Mas que é comum isso? É comum. Um exemplo, eu tive olhando uma área para fazer um condomínio fechado em uma cidade aqui perto. O prazo para execução da obra de condomínio fechado lá é de 2 anos. 2 anos. Sem prorrogação. 2 anos. Para loteamento aberto, 4 anos. 2 mais 2. Marco, mas você não falou que a lei federal fala que é 8 anos, 4 mais 4? Sim. Só que o município pode endurecer as regras. Sabe? Então, esse município foi um caso meio isolado que eu vi, que ele fez a separação entre o prazo de execução de obras do condomínio fechado e do loteamento aberto. Geralmente é o mesmo prazo, os municípios põem o mesmo prazo, mas lá não. Lá teve essa diferenciação. Não sei por quê, porque cargas d'água, mas teve essa diferenciação. Então, você tem que obedecer à lei municipal, que ela é a lei de regência do loteamento. Mas como que eu faço para me pegar essa legislação? A Lei 6766 é muito fácil. Você entra na internet, eu pego direto do site do Planalto. Sai a lei atualizadinha. planalto.gov.br. As leis municipais, por exemplo, plano diretor, o Código de Obras, alguma lei específica, você vai ver se o município tem alguma lei específica, você pode pegar direto na prefeitura ou entrar no site da Câmara e baixar, mas eu costumo pedir direto lá para a prefeitura, que economiza esse tempo. E tem para os municípios de 50 mil habitantes para cima, aí você precisa pedir as diretrizes também. O que são as diretrizes? Isso eu vou falar em um outro vídeo, mas vou dar uma pincelada rápida. Diretrizes são os requisitos que o município exige para aquele tipo de loteamento que você quer fazer. Então, os municípios abaixo de 50 mil não são obrigados a emitir essas diretrizes, mas os acima de 50 mil você é obrigado a pedir essas diretrizes. Isso é assunto para outro vídeo. Só para fins de esclarecimentos, eu trouxe aqui, impressa, acabei de imprimir ali agora, a Lei 6766 de 79. E eu vou dar uma passada rápida só nos capítulos, para me falar para vocês do que se trata, tal, mas essa lei eu estou querendo fazer uma série de vídeos especificamente dessa lei, falando sobre os principais artigos. Eu acho que é interessante. Então, essa lei, como eu disse, ela é de 79, mas ela já sofreu várias alterações durante esse período, a última foi em 2023. No capítulo 1, ela traz as disposições preliminares, que traz bastante informação interessante também. No capítulo 2, ela trata dos requisitos urbanísticos para loteamento. É muito interessante, é primordial que o loteador saiba disso. O capítulo 3, ela trata do projeto de loteamento. Importantíssimo também esse capítulo. O capítulo 4 trata do projeto de desmembramento. Desmembramento, que eu vou falar em outro vídeo.
O capítulo 5 trata da aprovação do projeto de loteamento e desmembramento. É um capítulo muito importante também. O capítulo 6 do registro do loteamento e desmembramento. Aqui o bicho pega. Aqui é quando você vai deixar a documentação no cartório de registro para fazer o registro do loteamento. O cartório segue à risca esse capítulo aqui. Então, se tiver alguma coisinha fora, quando você não arrumar, não vai registrar. O cartório vai emitir várias notas devolutivas até se arrumar. Depois, a gente vai para o capítulo 7, que trata dos contratos. Contrato de compra e venda do lote. Porque o loteamento, quando você pegou o alvará na prefeitura, quer dizer que lá na prefeitura está tudo certo. O alvará é a autorização para você começar as obras. Você não pode vender. A venda só depois do registro. Mas começar a obra você pode fazer quando você pegar o alvará. E a partir do momento que você registrou, aí você pode vender mesmo estando fazendo a obra ainda, através de contrato de compra e venda. O pessoal pergunta muito, mas Marco, eu tenho um contrato de compra e venda do lote, tem validade? Total, absolutamente, porque a própria Lei 6766 traz, ela fala sobre os contratos, explica e traz todos os requisitos que o contrato precisa ter. Inclusive, quando você vai deixar a documentação lá no cartório de registro, um dos requisitos, um dos documentos que o cartório pede é o modelo de contrato que você vai praticar no seu loteamento. Então, você tem que deixar lá para registrar. Depois, temos o capítulo 8, que trata das disposições gerais, e temos um capítulo muito importante também, que é o 9, que trata das disposições penais. Aqui, o principal aqui é coibir os loteamentos irregulares, clandestinos. Então, ele coíbe a prática, uma das práticas que ele coíbe, esse capítulo coíbe, é o fato de você, da pessoa vender um lote em um loteamento sem estar registrado. Isso é crime. Ah, Marco, mas tem que ter o contrato de compra e venda para configurar o crime? Não. A mera divulgação da venda no site, na rede social, divulgação da venda já caracteriza o crime. E temos as disposições finais. Então, essa é a Lei 6766. E essas leis regulam o loteamento urbano, porque mesmo o chacreamento ou condomínio fechado, feito à beira de lagos, rios, essas coisas, ele é tido como urbano, que a primeira providência é você descaracterizar a área, urbanizar a área, baixar o INCRA. Ah, Marco, mas eu já vi falar muito de loteamento rural. Existe, perfeitamente. Ah, todo loteamento rural é clandestino, irregular? Não. Existe o loteamento rural, só que o loteamento rural ele tem os requisitos próprios. A metragem de cada lote, de cada greba, vai variar com o que cada município fixar através do seu módulo rural. Então você vai pegar qual que é a metragem do módulo rural em determinado município. 20 mil metros, 30 mil metros, 40 mil metros. Então cada lote não pode ser menos do que isso. E a legislação que rege isso não é a Lei 6766, é o Estatuto da Terra. Porque a Lei 6766 e as leis municipais só regem o loteamento urbano. O loteamento rural, o que rege é o Estatuto da Terra. Então é legislação diferente. Isso a gente vai tratar em um vídeo específico para isso. Mas espero ter contribuído com vocês, esclarecido algumas dúvidas sobre a legislação que o loteador tem que se atentar para fazer os seus loteamentos. É isso que eu queria falar com vocês. Um forte abraço.